Tá gravando. Ok, gente. E aí, tudo certo com vocês? A gente vai continuar agora a matéria de fenômenos ondulatórios, que tem mais alguns pra gente ver ainda. Hoje a gente vai ver 2 só, porque é uma aula curtinha, mas daí semana que vem vai ter mais algumas coisas. Então vamos começar. O primeiro fenômeno que a gente vai ver hoje é o fenômeno de ressonância, certo? A ressonância é um fenômeno bem engraçado, porque ele meio que acontece à distância, e daí o que ele faz é fazer com que objetos diferentes, meios diferentes, afetem uns aos outros quando eles estão vibrando. Então, por exemplo, tem esses trequinhos aqui de metal. Tá? A gente chama de diapason, mas o nome deles não vem ao caso, eles são uns trequinhos, e o importante sobre eles é que se tu bate neles, eles produzem um som puro, que é um som com uma frequência só, bem bonitinho, tá? Sem nenhuma outra onda vibrando junto, nenhuma interferência. Tá? E daí quando a gente bate num deles, ele começa a vibrar aqui. E daí essas ondas de som, elas se propagam aqui pelo ar. E essas ondas aqui chegam nesse segundo. E quando elas chegam, elas afetam esse segundo, e esse segundo também começa a vibrar, só porque as ondas de som estão batendo nele. Tá? Isso é um fenômeno que a gente usa pra bastante coisa também, mas o importante é que, sem problemas de atrasos, a aula também tá gravada, então isso não tem problema, tá? Mas basicamente, cada objeto, qualquer objeto, vocês, o prédio que vocês estão, as coisas que vocês estão segurando, vai ter uma frequência natural de oscilação. Eles vão ter uma frequência específica que, se tu der uma onda, se tu jogar uma onda de som, por exemplo, com essa frequência neles, eles também vão começar a vibrar. Essa frequência ela vai ser única para cada objeto, tá? E vai depender de várias coisas, vai depender do material que ele é feito, vai depender da forma específica dele. Então a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso aqui. Mas o importante é que essa vibração, ela pode... é que isso vai fazer com que a gente possa transferir vibrações de, por exemplo, de um meio para um objeto sem ter nenhum dos outros efeitos. Não é exatamente uma refração, não é uma reflexão, não é que a onda esteja entrando naquele objeto. É só que está fazendo o ar bater nele com uma certa frequência, e essa frequência é perto da frequência natural desse objeto, e daí ele vai começar a vibrar espontaneamente, assim, por causa dessa ondinha aqui. E uma coisa muito legal que acontece é que se tu continuar, por exemplo, se tu manter o som que tu estava incidindo, quanto mais tempo tu deixar aquela onda batendo no objeto, maior vai ser a amplitude da oscilação daquele objeto. Mais energia tu vai transferir para ele. Ok? Então, por exemplo, se tem um copinho de vidro, uma taça de vidro, tá? E tu faz um som aqui. Tem que ser uma frequência bem específica para isso acontecer, tá? Mas ele também, se tu acertar a frequência, ele também vai começar a vibrar, certo? E ele vai começar a vibrar, e essa vibração vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar, quanto mais tempo tu deixar essa onda aqui vindo e batendo nele. E daí, em algum momento, vai quebrar o copo, por exemplo. Certo? Esse aqui é o exemplo, vocês já devem ter visto em, sei lá, desenho animado ou alguma coisa, que são aquelas cantoras de ópera que quebram o copo só cantando, sabe? Tipo, elas mantêm a nota que é igual à frequência aqui de... É, isso é do Harry Potter, sim. Que é a frequência natural dessa taça aqui. E daí vai aumentando a oscilação, aumenta a oscilação, e daí eventualmente vai quebrar. Tá? Isso dá pra fazer. Isso... não sei se vocês conhecem aquele programa de TV, os Mythbusters. Os Caçadores de Mitos.
que passava no Discovery Channel quando eu era criança. Mas eles fizeram um episódio em que eles testaram isso aqui. E dá pra fazer. Eles pegaram um cantor e um treinador vocal e eles conseguiram fazer o copo quebrar. Outra aplicação da ressonância é o rádio de vocês. Vocês já pararam para pensar como é que a onda sonora, por exemplo, o rádio é uma onda eletromagnética, certo? Mas como é que essa onda eletromagnética que está chegando aqui é convertida em um sinal que o teu rádio possa usar, certo? O que acontece? Vai ter um circuito dentro do... Eu não vou desenhar um circuitinho bonitinho aqui, porque não importa muito no momento. Mas vai ter um circuito dentro do rádio, tá? E daí, esse circuito vai ser o que alimenta as caixas de som, certo? E esse circuito aqui, ele vai ter uma frequência natural também, tá? Uma frequência natural de oscilação. Quando a onda eletromagnética da frequência certa chega no rádio, ele vai ativar esse circuito aqui. Esse circuito vai entrar em ressonância com a onda de rádio que está vindo, e daí essa ressonância vai ativar o circuito e fazer a caixa de som funcionar. E vai produzir o som que está sendo codificado aqui nessa onda. Certo? E o que é interessante é que, por exemplo, quando cada estação de rádio tem uma frequência específica, né? E vocês podem mudar a frequência do rádio de vocês. O que acontece é que o que vocês estão fazendo é mudando as propriedades desse circuito aqui, mudando a frequência natural de oscilação dele, para captar as ondas só com aquela frequência específica, entendeu? E daí vocês conseguem... vocês vão conseguir ter várias estações de rádio diferentes, todas transmitindo no mesmo espaço, mas como cada uma tem uma frequência separada e o circuito só responde a uma frequência específica, daí vocês vão conseguir ouvir só aquela. E por último, aqui é um exemplo mais da medicina, mas não sei se vocês já ouviram a AM e FM. AM são jeitos diferentes de guardar a informação na onda, tá? AM é amplitude modulada, tá? Amplitude. Eu não vou conseguir escrever direito aqui, mas amplitude. Basicamente, a informação da onda AM tá codificada em o quão alta é a onda que ela tá a amplitude vai nos dizer qual vai codificar a informação, certo? Se tu tem uma onda mais alta ou mais baixa, tu vai ter informações diferentes sendo transmitidas por essa onda. E daí esse circuito vai converter isso num som que tu consiga ouvir. Ele vai codificar a informação daquele som que a rádio está transmitindo na amplitude. FM é frequência modulada. Tá? A FM é um pouquinho mais complicada, porque na verdade o que tu tem é um intervalo de frequências que ressonam com isso aqui. E daí o que a onda sonora vai fazer é tu tem uma frequência e daí depois vai ter uma coisa mais rapidinha e essa aqui depois mais assim. Daí ele vai modular a frequência em torno de um intervalo assim, tá? E daí a informação vai estar nas diferenças de frequência ao longo do tempo. Que daí a frequência dessa onda eletromagnética. Daí é um pouquinho mais complicado do que só a explicação que eu dei, mas é que também não é muito relevante porque a gente tá vendo agora, daí decidi não entrar muito em detalhes. Mas basicamente, a informação tá na amplitude, o outro a informação tá na frequência. E daí aqui o exemplo da ressonância magnética, que é um tipo de exame que a gente pode fazer para ver o que tem dentro do nosso corpo. Que é um exame muito louco. Tu deita aqui
nessa coisa, e daí fica girando um ímã aqui dentro desse negócio. Faz um barulhão. E o que acontece, sim, dá muito medo, né? E tem que ficar bem paradinho pra funcionar. Mas basicamente, a gente tem um ímã aqui, um ímã bem grande, bem forte em cima, tá? E ele vai ficar girando nessa máquina aqui. E ele vai girar com uma certa frequência. E essa frequência, ela ressoa bem com as moléculas de água que tem no corpo de vocês. Então, as moléculas de água, se vocês lembram, eu acho que a química já teve aula de polaridade de moléculas, mas as moléculas de água, elas têm um dipolo magnético. Elas são mini imãzinhos, assim. E daí esse ímã vai afetar essas moléculas de água, elas vão entrar em ressonância. E daí elas vão emitir uma radiação eletromagnética que vai ser captada aqui por um detector em volta do... o contraste, dependendo do exame que tu precisa fazer, pode ser que tu precise Pode ser que só as moléculas de água não sejam o suficiente para diferenciar todos os tecidos do teu corpo. Então, às vezes, a gente usa contraste com bário, por exemplo, que é outro elemento, que também pode entrar em ressonância. E daí ele vai se distribuir em alguns tecidos e não em outros, e daí tu vai conseguir ver a separação das coisas. Assim. Mas, basicamente, é assim que funciona. O próximo fenômeno que a gente vai ver é um que é bem interessante, na verdade. Ele tá por trás do funcionamento de praticamente todos os instrumentos musicais, por exemplo, e de várias outras coisas a gente vai ver. Mas é o que a gente chama de ondas estacionárias, tá? Estacionárias, tipo estacionamento, são ondas paradas, com várias aspas, assim, mas basicamente o que vai acontecer, tá? Vocês têm, por exemplo, uma corda. Vamos pegar uma corda porque é o mais fácil de ver. Ela tá presa aqui na parede e vocês estão segurando a outra ponta. Aqui. E vocês estão fazendo a corda oscilar com uma certa frequência, tá? Se vocês acertarem a frequência certa, porque são só frequências específicas que vai acontecer isso, tá? Não vai ser sempre que vocês vão conseguir isso aqui. O que vai acontecer é que a onda, ela vai parecer ficar no mesmo lugar, assim. Ela vai ter essa forma meio arredondada, assim, porque ela vai oscilar só pra cima e pra baixo, assim, e a onda não vai parecer ir pra frente, tá? Por exemplo, aqui, o que vai acontecer? Vocês começam aqui com uma onda assim, tá? Normalmente, se vocês tivessem uma onda normal, daí alguns segundos vocês iam ver ela aqui, daí depois ela ia continuar pra cá, certo? Mas o que a gente vai ver aqui é que ela vai diminuir um pouquinho a amplitude, depois ela vai ficar retinha, daí depois ela vai ir pra baixo e aqui pra cima, e daí depois ficar com esse formato aqui. E daí ela vai voltar. Ela vai essa forma aqui vai ficar oscilando pra cima e pra baixo, mas a crista e o vale da onda, eles não vão se deslocar lateralmente. Eles vão ficar mais ou menos nos mesmos lugares, eles só vão ir subindo e descendo. Certo? E daí, se vocês lembram lá da primeira aula, esses pontos aqui, que estão no meinho da onda, a gente chama de nós, né? Esses nós, eles não vão se mexer, eles vão ficar paradinhos e eles não vão oscilar também. Vão ficar paradinhos no lugar onde eles estão e vão manter... É quase como se eles estivessem fixos naquela posição, certo? E daí a onda ela só vai conseguir oscilar entre os nós. Por que isso acontece, tá? É uma combinação muito específica de dois efeitos que a gente já viu, na verdade. Que são os efeitos de reflexão e de interferência, tá? O que acontece? Vocês começam a oscilar a corda aqui e vocês produzem uma ondinha que está indo para lá, certo?
ela bate e ela vai ser refletida, lembra? Que daí quando ela bate aqui e quando tá presa, ela vai ser refletida invertida, ok? E daí ela vai ser refletida aqui. Só que a gente tem essa onda que ainda tá vindo, vocês continuaram oscilando, e tem essa onda refletida que tá vindo na direção oposta, certo? Elas têm a mesma amplitude, mesma frequência, mesma velocidade, mas elas estão indo em direções opostas. E o que vai acontecer é que elas vão interferir umas com as outras. E elas vão interferir de um jeito muito específico, sabe? Que vai fazer com que os pontos, aqui, os nós, eles sempre se cancelem um com o outro. Aqui cancela com aqui cancela com aqui, certo? E os outros vão alternar entre ter uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. Porque a onda, uma tá vindo aqui, a outra tá vindo aqui, e elas vão passando uma pela outra. Então elas vão alternar entre ficar em fase e ficar fora de fase. Em fase, fora de fase. E daí a gente vai ter momentos em que elas vão se somar, aqui, por exemplo, e momentos em que elas vão se cancelar, e daí elas vão se inverter. E daí elas vão ficar alternando, só fazendo isso. Então é uma combinação de coisas. A onda que tu fez refletiu lá na parede, foi refletida, invertida, e daí elas interferem a onda incidente, que a gente chama, que tu tá fazendo, e a onda que tá refletida, vão interferir uma com a outra, e vão formar esse padrão bem específico de ondas que não se mexem, que não parecem se mexer. A gente vai chamar esses pontos aqui, os pontos que estão no meinho, estão aqui no eixo da onda, certo? A gente vai chamar de nós, que nem a gente chamava já com as outras ondas. Mas esses pontos aqui, que estão entre os nós, a gente vai chamar de ventre, tá? Porque eles alternam entre cristas e vales, eles vão fazer essa barriga, assim, essa forma meio de melancia, não, meio de bola de futebol americano, certo? E cada uma dessas formas vai ser um ventre. E esses ventres eles vão ficar alternando entre ficar para cima e para baixo. A onda vai ficar num momento assim, daí ela vai descendo e descendo, até que ela chegue nessa outra configuração aqui. Então a gente vai ter uma onda assim, e daí ela vai subindo e descendo alternadamente, certo? E os nós são as partezinhas que ficam fixas, certo? A gente vai ter um nó no início, um nó no fim, e um nó entre cada um dos ventres. E daí aqui, esse N, ele tá contando o número de ventres, que a gente vai ver que é relevante pra gente calcular coisas depois. Por exemplo, como calcular o comprimento de onda. Como é que a gente faz pra achar o comprimento de onda disso aqui? Porque ela não tem uma forma bonitinha e a oscilação dela é meio bizarra, né? Então, ela vai ser um pouquinho mais complicado, porque a gente vai ter que parar e observar bem o que está acontecendo para a gente descobrir o comprimento de onda, tá? O que acontece? Um comprimento de onda, se vocês lembram, vai do início até o fim da oscilação, certo? Para ter um comprimento de onda, a gente conta de um nó até o segundo depois dele, certo? Um nó, outro nó, e aqui é o fim do comprimento de onda, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem essa onda que ela tá se alternando aqui assim, certo? O comprimento de onda vai ser essa distância entre o início e o fim da oscilação, mas como um ventre é só ou isso aqui, ele não é o comprimento de oscilação inteiro, certo? Isso é muito importante, tá? Para vocês não se confundirem. Um ventre,
ele vai corresponder à metade do comprimento de onda dessa onda. Vocês conseguem visualizar isso aqui? Que um comprimento de onda tem que ser para cima e tem que ser para baixo também, certo? Tem que ter toda essa oscilação para formar um comprimento de onda. Aqui, nesse caso, a gente só vai ter metade, a gente só vai ter meia oscilação, certo? A gente vai ter só a parte de cima da onda e não vai ter a parte que desce. Então, isso aqui vai ser só metade do comprimento de onda. Então, um comprimento de onda para as ondas estacionárias vai equivaler a 2 ventres, tá? Isso aqui é bem importante. Então, por exemplo, nessa terceira aqui, um comprimento de onda vai ser isso aqui. Vai ser 2 ventres. Então, o comprimento de onda aqui é 2/3 desse... Tem 3 ventres, mas 2 são o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda aqui, por exemplo, vai ser 2/3 do tamanho aqui da corda, por exemplo. Aqui, o comprimento de onda vai ser o mesmo tamanho da corda, porque a gente tem 2 ventres, então fecha um comprimento de onda. E aqui, nesse primeiro caso, um ventre vai ser metade, né? Então, o comprimento de onda aqui em cima é 2 vezes o tamanho dessa corda, por exemplo. Prof, dependendo da força da corda, se deforma e aumenta o tamanho quando faz as crestas e vales. Tipo, de força na corda, tu tá falando, tipo, tensão na corda? Tipo, quanto que tu tá puxando ou quanto que tu tá oscilando, assim? Tipo, nesses casos aqui, a largura dos ventres vai... Quando a gente tá brincando, tipo, de pular corda, uma coisa assim. Então, o que vai acontecer, tá? O tamanho desses ventres, a largura deles, elas têm que ser larguras específicas porque tem que fechar um número inteiro de ventres aqui, certo? Então tu vai ter só algumas larguras de ventres possíveis, certo? Porque tem um tamanho fixo dessa corda, por exemplo. Mas o que pode mudar, se tu der mais energia pra corda, tu vai aumentar a amplitude, isso vai acontecer. Se tu mudar a tensão, se por exemplo tu ficar puxando a corda para os lados, o que vai acontecer na verdade é que tu vai mudar a velocidade da onda. Que é uma coisa que eu não comentei porque é bem específica, mas a velocidade da onda numa corda ela vai depender de quanta força tu está fazendo, quanto tu puxa, quanto tu tá puxando essa corda para os lados. Então tu vai mudar a velocidade de propagação dessa onda. Mas como a gente tem comprimentos de onda fixos que podem, o que vai acontecer é que tu vai acabar mudando a frequência dessa oscilação aqui, se tu puxar mais ela. Quando por exemplo, tu tá afinando a corda de um violão, por exemplo, o que vai acontecer é que tu tá mudando a tensão na corda e tu tá mudando a velocidade de propagação, então tu vai mudar a frequência das ondas que essa corda vai conseguir produzir, porque a nota é dada pela frequência mesmo. E daí os comprimentos de onda vai depender, por exemplo, quando tu tá tocando no violão, onde tu aperta, tu vai estar mudando o tamanho aqui, esse L que tá disponível daí pra corda oscilar. Daí tu vai conseguir mudar outras coisas também. Não sei se fez muito sentido a explicação. É a frequência. A frequência é o que dá a nota musical, certo?
Daí tem outras propriedades que vão afetar, por exemplo, o timbre da música vai ser uma coisa diferente, porque daí vai depender da forma específica da onda, ou coisas assim. Mas a frequência, a nota mesmo, vai depender só da frequência. E daí, eu acho que aula que vem vocês vão ver isso, que geralmente quando a gente toca uma corda de violão, na verdade a gente produz várias dessas ondas ao mesmo tempo. A gente produz várias dessas, por exemplo, tu pode produzir com 4 ventres ou com 5, e tu produz todas elas juntas, e na verdade o som que vai ser produzido vai ser uma combinação de todas elas. A gente chama, na verdade, isso aqui de harmônicos, porque elas estão envolvidas na formação da harmonia também, da música. Tem algumas notas, por exemplo, que são harmônicas de outras, então quando tu tá ajustando, por exemplo, uma escala, tu tá trocando de escala uma música, tu vai ter que preservar relações entre as frequências e os comprimentos de ondas, porque elas são harmônicas umas das outras. Mas vocês vão ver isso mais ao que vem. Certo? Na guitarra, uma corda mais solta toca notas mais baixas, digamos assim. É porque a tensão, ela vai... Vocês lembram que V é igual a lambda F, né? Aqui a gente vai ter... quando a gente toca, a onda principal que a gente forma numa corda de violão é essa primeira, tá? Então eu vou pegar essa primeira como exemplo. Esse lambda aqui vai ser fixo, tá? Essa velocidade vai aumentar quanto mais tensão tu fizer, certo? Quanto mais tu puxa a corda, maior vai ser a velocidade de propagação. Então, quando tu tocar uma corda mais tensa, tu vai ter uma frequência maior do que se tu tocar uma corda solta, por exemplo. Então, explica um pouco porque que quando tu toca a corda mais solta é um som mais baixo, mais grave, por exemplo. Certo? Alguma dúvida, gente? Bom. Tudo certo? Tá. Então, vamos fazer aqui só exemplos aqui, o exemplo do violão mesmo, que quando tu toca a corda, o lugar onde tu tá apertando aqui vai nos dar o tamanho dessa vibração, esse L aqui. E daí, quando tu tocar, a onda que tu vai produzir vai ser uma combinação de várias dessas ondinhas, cada uma com um certo número de ventres, certo? Vai ser uma combinação de todas elas. A principal vai ser essa aqui vai ser a que predomina no som da corda. Mas vai ser uma combinação, e daí isso vai mudar a forma da onda e vai produzir o que a gente chama de timbre. O timbre é a forma específica de cada onda, que é o que a gente usa para diferenciar instrumentos. Por exemplo, quando tu toca uma nota no violão, tu consegue imediatamente notar que é diferente de uma nota tocada num piano, por exemplo, por causa da forma específica que as ondas têm. Que daí também vai depender da ressonância com a caixa do violão e coisas assim. Mas daí começa a ficar bem mais complicado, porque tu começa a juntar vários efeitos diferentes para formar esse som. E daí, o outro exemplo que a gente tem do dia a dia mesmo, para essas ondas estacionárias, é o micro-ondas de vocês. Vocês já tentaram aquecer alguma coisa sem o prato do micro-ondas, sem aquele prato que faz girar quando tu tá aquecendo? Porque se vocês tirarem o prato e tentarem aquecer sem girar a comida de vocês, o que vai acontecer é que vão ter pontos em que ela não vai aquecer nada. Vão ficar pontos gelados lá na comida de vocês. Porque esses pontos correspondem aos nós onde a onda aqui, a micro-onda, ela não tá vibrando. Porque a onda ela fica presa aqui e daí ela forma uma onda estacionária. Então vão ter pontos onde ela não tá vibrando e esses pontos não vão aquecer nada da comida.
Só mais um exemplinho rápido. E agora vamos fazer um exercício só para fixar bem o que a gente viu. Esse aqui é um exercício da URGS. A figura abaixo representa uma onda estacionária produzida por uma corda de comprimento L é igual a 50 centímetros. Sabendo que o módulo da velocidade de propagação das ondas nessa corda é 40 metros por segundo, a frequência da onda é d. Então aqui a gente tem uma onda se propagando numa corda e esse comprimento aqui é de 50 centímetros, tá? E eu já vou... Bom, vamos deixar aqui por enquanto. Mas daí a gente quer saber qual é o comprimento de onda disso aqui. Primeira coisa que a gente vai precisar para achar a frequência, lembra? A gente tem que V é igual a lambda F. A questão está nos dando a velocidade. A gente quer saber a frequência, então a gente vai precisar achar esse comprimento de onda aqui. Certo? A gente tem a velocidade, precisa disso aqui para achar a frequência. Então a gente vai olhar para essa corda aqui e olhar o número de ventres que ela tem. A gente vai ter 1, 2, 3 ventres nessa corda de 50 centímetros. Lembrando que 2 ventres é igual a 1 comprimento de onda. É igual aqui a 1 comprimento de onda, certo? Então a gente precisa achar qual é o tamanho desses 2 ventres. E aqui, se vocês olharem, tem esses 50 centímetros. E a gente está ocupando 2 de 3. A gente quer saber 2 de 3 dos ventres. Então, esse comprimento de onda tem que ser 2/3 desse tamanho aqui, desses 50 centímetros. Certo? Faz sentido, gente? Isso aqui tem que ser igual ao comprimento de onda. E daí a gente vai achar que o comprimento de onda é igual a 100 centímetros. 2 vezes 50 aqui. 100 centímetros. Divididos por 3. Vamos já converter para metros, porque aqui a gente está com metros por segundo. E daí fica mais fácil pra gente. Também porque 100 centímetros, 1 centímetro é 1/100º de metro, então 100 centímetros vai dar 1 metro. Então o nosso comprimento de onda é 1/3 de metro, certo? E daí agora a gente joga isso aqui na equação que a gente tem. A velocidade é 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. E isso aqui vai ser igual a 1/3 de metro vezes a frequência. Tá? Aqui o metro com metro fecha. Esse 1/3 a gente multiplica por 3 dos dois lados, e daí isso aqui desaparece. E a gente vai ficar aqui 3 vezes 40 por segundo, certo? A unidade que ficou, já que a gente tinha metro dos dois lados, é só 1/segundo, é igual à frequência. Isso aqui só para lembrar para vocês que o Hertz, essa unidade de frequência que a gente geralmente usa para as questões de física, é 1/segundo, tá? É bom de lembrar porque tem questões que às vezes usam, por exemplo, rotações por minuto, que daí é 1/minuto, ou por hora também. Mas aqui a gente está trabalhando com segundos, tá? Então aqui a unidade está certa, já está em hertz, que nem a gente queria. E daí a gente vai ter que a frequência vai ser igual a 3 vezes 40, que é igual a 120 Hz. E daí a gente achou a resposta, letra E, 120 Hz, certo? Eu tinha mais uma questão para fazer, mas eu acho que não vai dar tempo.
Então, vocês têm mais alguma dúvida, gente? Ficou claro o que vocês viram até agora? Certo? Bom. Tá. Não vai dar tempo de ver a segunda que eu tinha pra fazer, mas... Então eu vou liberar vocês pra não entrar no período seguinte. Tranquilo, gente? Tá bom. Semana que vem é outro prof que vai dar aula, certo? Eu não sei quem ainda a gente vai ver na reunião agora na quinta, mas... Daí eu acho que eu vejo vocês daqui a mais ou menos um mês. Tchauzinho, então, gente. Até mais. Boa noite. Pronto.